Durante muito tempo, quando se falava em civilizações antigas, a mente das pessoas ia imediatamente para o Egito. As pirâmides de Gizé, erguidas por volta de 2500 a.C., sempre pareceram o símbolo máximo da engenhosidade humana na antiguidade. Estruturas gigantescas, alinhadas com precisão impressionante, construídas com blocos de pedra que pesam toneladas. Durante séculos, arqueólogos e historiadores consideraram o Egito como um dos primeiros grandes exemplos de organização social complexa. Um povo capaz de mobilizar milhares de trabalhadores, desenvolver engenharia monumental, religião estruturada e um sistema administrativo avançado. Mas quando ampliamos um pouco mais a linha do tempo, percebemos que o Egito já surge em um mundo que não era exatamente vazio. Antes das pirâmides, existiram outras civilizações organizadas. E uma delas, por muito tempo considerada a mais antiga da Terra, foi a civilização suméria. Na região da antiga Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, por volta de 3500 a.C., surgiram cidades como Uruk, Ur, Lagash e Eridu. Foi ali que apareceram algumas das primeiras evidências claras de urbanização. Templos monumentais, chamados zigurates, sistemas de irrigação complexos, divisão de trabalho, escrita cuneiforme gravada em tábuas de argila e uma estrutura política organizada em cidades-estado. Por muito tempo, a história parecia clara. Primeiro vieram os caçadores-coletores. Pequenos grupos humanos que sobreviviam da caça e da coleta de plantas silvestres. Depois, por volta de 10.000 anos atrás, teria ocorrido a chamada Revolução Neolítica. Os seres humanos teriam começado a domesticar plantas e animais, criando agricultura e pecuária. A partir daí surgiriam vilas, depois cidades e finalmente civilizações complexas como a dos sumérios e dos egípcios. Era uma narrativa lógica. Primeiro agricultura, depois assentamentos permanentes, depois templos, cidades e estados. Mas no final do século XX, Seht euch diese Gravuren an, das ist ein Meilenstein. uma descoberta arqueológica na atual Turquia Identisch mit Göbekli Tepe. começou a desafiar essa sequência inteira no sudeste da Turquia, próximo à cidade moderna de Şanlıurfa. Existe uma colina aparentemente comum, chamada Göbekli Tepe. Em turco, o nome significa algo como colina barriguda ou colina arredondada. Durante muito tempo, aquela elevação não parecia particularmente importante. Nos anos 1960, arqueólogos chegaram a registrar o local, mas o classificaram como um simples assentamento medieval ou algo relativamente recente. Nada indicava que ali existia algo capaz de reescrever capítulos inteiros da história O que humana. pode estar escondido sob esta colina? Foi apenas na década de 1990 Tantos segredos antigos esperando para serem revelados. que o arqueólogo alemão Klaus Schmidt decidiu investigar o local com mais atenção. O que sua equipe começou a encontrar sobre aquela colina mudou completamente o entendimento que tínhamos sobre os primeiros milênios da humanidade. Debaixo da terra havia enormes estruturas circulares de pedra. No centro de cada uma delas, erguendo-se como gigantes silenciosos, estavam pilares em forma de T, alguns com mais de 5 metros de altura e pesando entre 10 e 20 toneladas. Esses pilares não eram simples blocos de pedra bruta. Muitos deles estavam esculpidos com relevos extremamente detalhados. Animais como leões, serpentes, escorpiões, javalis, raposas e aves apareciam entalhados nas superfícies com impressionante precisão. Alguns pilares também exibiam braços humanos estilizados, mãos e cintos, sugerindo que as próprias colunas talvez representassem figuras antropomórficas. Aquilo não era um simples abrigo, também não parecia uma vila comum.
Não havia evidências claras de casas, lareiras domésticas ou atividades cotidianas típicas de assentamentos permanentes. Tudo indicava que aquele lugar tinha uma função especial. O mais impressionante, no entanto, não era apenas a complexidade das esculturas ou o tamanho das estruturas. Era a idade do sítio. As primeiras datações por carbono indicaram que as camadas mais antigas de Göbekli Tepe foram construídas por volta de 9600 a.C. Isso significa aproximadamente 11.500 anos atrás. Muito antes das pirâmides do Egito, muito antes das cidades sumérias. E ainda mais surpreendente, antes mesmo do surgimento da agricultura plenamente estabelecida na região. De acordo com a teoria tradicional da história humana, naquela época, os seres humanos ainda viviam como caçadores-coletores nômades, pequenos grupos que seguiam rebanhos de animais e ciclos sazonais de plantas silvestres. Sociedades relativamente simples, sem grandes construções permanentes e sem organização social capaz de coordenar obras monumentais. Mas Göbekli Tepe parecia contar uma história completamente diferente. Para erguer aqueles pilares gigantes, alguém precisou extrair blocos de calcário das pedreiras próximas, transportá-los por dezenas ou centenas de metros e erguê-los com precisão dentro das estruturas circulares. Fontes arqueológicas indicam que cada uma dessas construções pode ter exigido o trabalho coordenado de centenas de pessoas. Estrategicamente, isso significava planejamento coletivo, divisão de tarefas e liderança organizada. Logisticamente, era necessário garantir alimentação, ferramentas de pedra, coordenação de mão de obra e conhecimento técnico. Em outras palavras, um nível de organização que não se encaixa facilmente na ideia de pequenos grupos nômades dispersos. Outra característica intrigante é que muitas dessas estruturas parecem ter sido deliberadamente enterradas pelos próprios construtores após algum período de uso. Camadas de terra e pedras foram colocadas sobre os templos, preservando-os por milênios. Depois disso, novas estruturas foram erguidas por cima. Esse padrão sugere ciclos de construção, uso ritual e sepultamento arquitetônico. Alguns arqueólogos acreditam que Göbekli Tepe funcionava como um grande centro ritual ou religioso. Um local para reuniões sazonais de diferentes grupos humanos que viviam espalhados pela região. A hipótese é fascinante. Em vez de templos surgirem depois das cidades, talvez tenham sido os templos que ajudaram a criar as primeiras comunidades permanentes. A psicologia social pode ajudar a entender esse fenômeno. Rituais coletivos, mitos compartilhados e locais sagrados têm enorme poder de coesão social. Eles unem grupos humanos, criam identidade coletiva e incentivam cooperação em grande escala. Se diferentes clãs de caçadores-coletores se reuniam periodicamente em Göbekli Tepe para cerimônias, festivais ou rituais, isso poderia ter incentivado a necessidade de produzir alimentos de forma mais previsível. Alguns pesquisadores sugerem que a própria agricultura pode ter surgido como consequência dessas grandes reuniões sociais. Em outras palavras, não foram as fazendas que criaram os templos. Talvez tenham sido os templos que criaram as fazendas. Essa inversão de causa e efeito muda radicalmente nossa compreensão da história humana. Mas há ainda mais mistérios. Até hoje, apenas cerca de 10% do sítio arqueológico foi escavado. Estima-se que dezenas de outras estruturas ainda estejam enterradas sobre a colina. Cada nova escavação revela novos pilares, novos relevos e novos enigmas.
Por que aqueles animais específicos aparecem nas esculturas? Por que algumas estruturas são maiores que outras? O que exatamente acontecia dentro desses círculos monumentais? E talvez a pergunta mais perturbadora de todas. Se grupos humanos há 11.500 anos já eram capazes de planejar e construir um complexo monumental como Göbekli Tepe, o que mais pode ter existido naquele período que ainda não descobrimos? A história humana sempre foi escrita como uma progressão linear. Primeiro sobrevivência básica, depois agricultura, depois civilizações complexas. Mas Göbekli Tepe parece sugerir algo mais estranho. Talvez os primeiros capítulos da civilização humana sejam muito mais antigos, muito mais complexos e muito mais misteriosos do que imaginávamos. E talvez, sob outras colinas aparentemente comuns espalhadas pelo mundo, existam ainda mais peças esquecidas desse quebra-cabeça. Peças que podem mudar novamente tudo o que pensamos saber sobre o início da civilização. E assim, chegamos ao final de mais uma jornada. Hoje, aqui no Obscura, nós atravessamos algo muito maior do que simples quilômetros de distância. Nós atravessamos o próprio tempo. Começamos diante das majestosas pirâmides do Egito, monumentos que por milhares de anos pareciam representar o auge da engenharia do mundo antigo. Estruturas que desafiam a imaginação, erguidas há mais de 4.000 anos. Depois, recuamos ainda mais, até as primeiras cidades da Mesopotâmia, onde os sumérios deram origem à escrita, as primeiras administrações urbanas e as bases do que chamamos hoje de civilização. Mas então, fomos ainda mais fundo, muito além das cidades, muito além dos impérios, muito além de tudo aquilo que durante séculos acreditamos ser o começo da história humana. Voltamos mais de 12.000 anos no passado, a um tempo em que, segundo tudo o que pensávamos saber, os seres humanos deveriam viver apenas como pequenos grupos de caçadores e coletores vagando pela paisagem. E mesmo assim, ali, no topo de uma colina silenciosa da Anatólia, encontramos Göbekli Tepe, um complexo monumental de pedra, colunas gigantes, esculturas sofisticadas, um santuário erguido muito antes do surgimento das cidades, dos reinos ou da escrita. Um lugar que não apenas guarda mistérios, mas que reescreve o próprio começo da civilização. Talvez, enquanto existirem lugares como esse enterrados sobre a Terra, a história da humanidade ainda esteja longe de ser totalmente conhecida. E essa é exatamente a proposta do canal Obscura. Levar você para lugares onde a história se torna mistério, onde o passado levanta perguntas e onde cada descoberta abre portas para algo ainda mais profundo. Se você gostou dessa viagem de 12.000 anos através do tempo, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar explorando histórias incríveis como essa. E se você quer continuar investigando os grandes enigmas da humanidade, desde civilizações perdidas até segredos esquecidos da história, inscreva-se no canal Obscura, porque aqui, cada vídeo é uma nova expedição, uma nova descoberta, uma nova viagem através das sombras do passado. Eu sou Leandro Goulart, e eu te encontro no próximo mistério.